Como aplicar o autoconhecimento na prática? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como eu posso fazer, por exemplo, com que aprender a hipnose transformacional, hipnose voltado para autoconhecimento, para estilo de vida, pode me ajudar na minha vida? Como a psicologia pode me ajudar na minha vida? Como entender mais sobre emoções, comportamentos, pode fazer com que eu tenha melhores resultados em qualquer área da minha vida? Pensa o seguinte, algo que você conquistou na sua vida, algo que você realizou na sua vida, onde você conseguiu algo que talvez outras pessoas pensaram que era impossível conseguir. Eu quero convidar você a pensar sobre algum momento dessa forma. Talvez foi uma conquista, talvez uma formatura, talvez um trabalho, talvez uma promoção, talvez a mudança de um local para o outro. Algo na sua história onde você realizou algo que outras pessoas disseram, não, isso não é para você, mas você foi lá e fez. Quem já passou por esse tipo de situação? Se sim, eu quero convidar você a escrever nos comentários próximo nível e compartilhar um pouquinho, que eu quero ler algumas dessas situações junto com vocês aqui. Autoconhecimento é a maior chave para abrir qualquer porta que você queira para a sua vida. Porque o que mais diferencia uma pessoa conquistar alguma coisa ou não conquistar alguma coisa não tem só a ver com os recursos físicos, na questão, por exemplo, de dinheiro, de questão e assim por diante, mas com a mentalidade. Se fosse para escolher, imagina isso, se fosse para você escolher uma dessas duas coisas, você voltar no tempo com o conhecimento que você já tem, imagina que você voltou 10 anos e você mantém o conhecimento que você já tem, tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que você aprendeu, você tem esse conhecimento, só que você aprendeu isso 10 anos antes. Se fosse para você escolher, opção número 1, rejuvenescer 10 anos e ter o conhecimento que você tem hoje, aprimorado, com a energia à disposição que você tinha 10 anos atrás, ou, número 2, colocar talvez R$1 milhão na sua conta hoje. Número 1, você ter aquele conhecimento que você tem hoje, ganhar 10 anos de vida, voltar 10 anos, ganhar 10 anos de vida e com o conhecimento que você tem hoje. Ou número 2, você, 1 milhão. Escolhe 1 ou 2. E sejam sinceros, eu quero as duas opções. Sei que tem gente que vai preferir a opção número 2 e tem gente que vai preferir a opção número 1. E nós vamos conversar sobre isso. Onde alguns estão vendo só forma de gastar, outros estão vendo forma de fazer renda. E eu estou falando sobre isso porque isso tem muito mais a ver com a cabeça do que o que está acontecendo lá fora. E é importante assimilar isso. Porque problema de dinheiro não se resolve com dinheiro. Como assim? Romani, problema de dinheiro não se resolve com dinheiro? Se você tiver muito dinheiro e você não sabe gerenciar pouco dinheiro, você tem mais problema. Como assim? Se você não está conseguindo gerenciar R$10, desculpa, mas vai ser 1000 vezes mais problema gerenciar R$1 milhão. Ah, então passa os R$1 milhão para cá. Você vai ter eles quando você merecer eles. E eu não estou dizendo que todos têm as mesmas oportunidades. Não tem, eu sei disso. Mas a maior desigualdade não é a desigualdade social financeira, e sim a desigualdade em relação à oportunidade à educação. Oportunidade a aprender coisas que podem te fazer não só ganhar dinheiro, mas ter um bom relacionamento, ser uma pessoa melhor, ter equilíbrio emocional e assim por diante. E percebe que o quanto está ligado à mente de uma pessoa. Você, agora, imagine essa seguinte situação. Imagine que você passou fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você está lá na 10ª fase, e vamos supor de 1 a 10 fases. Você está lá na fase 10. Na primeira vez que você foi jogar, você teve certa dificuldade em entender onde que pulava, onde que usava o poderzinho, como que fazia para o seu bonequinho mexer. Mas você foi entendendo as regras do jogo. Até que você chegou na fase 10. Você ficou muito bom para jogar aquilo. Se alguém pegar e resetar a sua fita, deletou ela, e alguém colocasse lá para você começar do zero, seria mais rápido para chegar na fase 10 de novo? O que você acredita? É óbvio que seria mais rápido para chegar na fase 10 de novo. E assim é com qualquer coisa. Assim é com qualquer coisa. Você já percebeu que tem algumas pessoas que você olha e parece que a vida dessas pessoas é mais leve? Porque não é porque a vida delas tem menos problemas, é porque ela lida de forma mais madura com tudo que acontece. Essa é a diferença. Se você olhar, por exemplo, a Amazon, o Jeff Bezos, ele tem mais de 70 mil colaboradores. Ele provavelmente
deve estar recebendo um processo trabalhista por dia no mínimo. Agora imagina uma pessoa que está começando, na hora que ela recebe o primeiro, ela pode ficar desesperada e não saber como lidar com aquilo e achar que o mundo é injusto com ela e que as coisas não foram justas para ela. Mas isso é simplesmente falta de entender como a realidade funciona. Maturidade é saber criar boas expectativas, expectativas ótimas. Não é não criar expectativas, é criar expectativas ótimas, é congruente com a realidade, não congruente com o mundo maluco. Deu para entender essa lógica? E quando você vai aprendendo a criar expectativas ótimas, fica muito mais fácil você crescer, se aguenta muito mais. E aí parece que as coisas são mais leves para vocês. Trazendo essa analogia, fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você pega alguém que está na fase 10 e é acostumado a jogar lá, se você arrasta ela para a fase 1, é muito mais fácil dela conseguir voltar de novo para a fase que ela estava. Agora, se você pega alguém que está lá na fase... Imagina essa situação. A pessoa está na fase 1. Você carrega ela e solta ela na fase 10. É isso que acontece com o cara que ganhou 1 milhão do nada. Ele, sem perceber, tem um problema muito maior, achando que não era. E eu vou te contar, muitas vezes essa pessoa não está nem pronta para merecer isso. Como assim? Ela não está pronta para merecer isso. Por quê? Ela vai ter que deixar de ser quem ela é hoje. Ela vai desagradar algumas pessoas e nem todo mundo passou por esse processo. Como assim? Imagina o seguinte, talvez o seu pai, a sua mãe, olhe para você de certa forma. Talvez o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo, marido, mulher, ele olhe para você de uma certa forma. Se você fizer esse 1 milhão, estou dando um exemplo, uma analogia, uma metáfora do 1 milhão aqui, mas se você não transformar quem você é, de repente, aquela pessoa não dá match com você como daria você sendo quem você é hoje. Se tornar alguém diferente para sustentar resultados diferentes implica também em deixar de ser muito de quem nós somos. Em deixar de ser quem nós somos para encontrar uma versão mais bonita de nós mesmos. E deixar de ser quem nós somos não é tirando as partes boas de nós. É tirar aquelas partes que nos limitam. As crenças limitantes, as coisas que estão atrapalhando no processo de evolução. E entender o seguinte... Às vezes a gente superestima o que vai fazer do dia para a noite e subestima o que é possível construir em 10 anos. Se você pensar em 10 anos, você pode chegar muito mais longe do que você imagina. A questão é que pouca gente está disposto a pagar o preço por tempo suficiente. E autoconhecimento, eu acredito ser uma das maiores chaves e tem a ver com conhecer a si mesmo, porque imagina o seguinte... Seja uma empresa, seja um negócio, seja num relacionamento, seja na sua vida pessoal, a sua mente tem muito do que você se acha capaz de fazer, do que você merece fazer, da sua postura em relação ao outro, da sua postura em relação a si mesmo, de como que você lida com pressão, de como que você é proativo para resolver as coisas que precisam ser resolvidas, do quanto que você é reativo, do quanto que você dá desculpas, porque não adianta você receber a mesma lógica, receber a super promoção que você queria, mas você não está pronto para aquilo, você não consegue sustentar, porque você não consegue gerar resultados congruentes àquela promoção, se você não se preparou para aquilo. Eu quero te contar 2 histórias verdadeiras aqui. Essas 2 histórias, 2 casos reais. 2 pessoas trabalhavam no supermercado. É uma história real. A primeira delas estava lá no supermercado como, eu não sei exatamente a função, mas eu sei que era um atendente, um cargo de fábrica de chão. Então, os 2, eles ganhavam cerca de um salário. A diferença desses 2 é que o primeiro, ele queria comprar, eu não lembro o carro exatamente, mas eu vou dar um exemplo. Ele queria comprar um Fusca. Eu sei que ele queria comprar um carro popular, simples. E ele fez as contas e pensando que daria para financiar tal, e comprar um carro de cerca de 12 mil reais, alguma coisa do tipo. E ali a questão é, ele demoraria alguns anos para comprar esse carro e conseguiria comprar o carro. O segundo, ele tinha um sonho de comprar uma BMW. A questão é, ele parecia louco naquele momento, porque imagina, ele queria comprar uma BMW, ele estava ganhando R$1.100, parecia completamente fora da realidade. Mas a diferença é,
Esse segundo, ele estava disposto a expandir o conhecimento que ele tinha, o autoconhecimento, as habilidades que ele tinha para conseguir jogar no jogo de ter a BMW. O primeiro, ele estava bem, como atendente lá do supermercado. A questão é que passa um ano. O primeiro continua como atendente do supermercado e as coisas continuam iguais, um ano depois. O segundo, ele evolui. Ele aprendeu, sabe o que ele fez? Ele juntou parte do dinheiro dele e começou a investir em treinamentos que não foi a empresa que pagou para ele, para entender como fazer supervisão dentro de um supermercado, entender e fazer cursos sobre gerência, coisa que a empresa não pediu para ele fazer, mas ele começou a aprender habilidades de gerência, habilidade de gestão, ele começou a entender como supervisionar e ele fazia mais do que o combinado. E não por um dia, isso foi por um ano. Ele entendia o supermercado, como ele funcionava, além, assim, da cabecinha fechada. Esse primeiro estava com a cabecinha fechada, fechou o dia ali, ele ia embora para casa, o supermercado que se exploda. E amanhã ele voltava. Esse segundo, ele se importava com os resultados que o supermercado estava tendo. Ele atendia melhor o cliente. Ele recomendava. Se a pessoa queria comprar uma coisa, ele dizia que teria outra também para complementar aquilo que ele estava comprando. Ou tinha uma marca que poderia ser melhor para o cliente, de acordo com o objetivo do cliente. Ele focava em trazer uma boa experiência. Ele buscava fazer cursos de supervisão de gestão. E o que aconteceu? Existia uma vaga para supervisor dentro do supermercado. Quem dos dois você acha que foi promovido para supervisor? A resposta é, eu vou te contar agora, nenhum dos dois. Porque, às vezes, mesmo a gente fazendo o nosso melhor, às vezes, simplesmente não cumpre com as nossas expectativas. Só que aí que tá. Isso é saber dar ótimas expectativas. Porque ao invés de se encolher e falar que o mundo era injusto, e que o patrão dele era injusto, e que ele deu melhor e não conseguiu, sabe o que ele fez? Ele perguntou, o que eu preciso aprender? Se você puder pontuar para mim, para que eu tenha a oportunidade de me tornar supervisor aqui um dia. E me fala, me dá um feedback sobre isso, porque eu quero poder evoluir. E aí ele recebeu os feedbacks que ele precisava receber. Ele continuou estudando, continuou evoluindo, ele continuou dando o seu melhor. E o que aconteceu? Que menos de 6 meses depois ele já era supervisor. E o que aconteceu? Que cerca de alguns anos depois ele era gerente. Cerca de algum tempo depois, ele era diretor não só de um supermercado, mas ele ajudava na coordenação de uma rede de supermercados. E ele estava ganhando muito melhor. Mas ele percebeu que tinha um gargalo no sistema de entrega dos supermercados. E ele decidiu montar uma empresa terceirizada que iria prestar serviço para o supermercado. E ele estaria solucionando um problema do supermercado. Ele estava ganhando muito melhor, porque ele agora já estava num cargo mais elevado, gerenciando mais de um supermercado, e ele sabia exatamente os problemas que tinha lá dentro, porque ele tinha ampliado a visão. Cerca de 5 anos depois, aquele primeiro cara continuava como atendente do supermercado. O segundo cara comprou a BMW dele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sobre autoconhecimento? E é importante entender uma coisa. Não necessariamente quer dizer que esse segundo cara está mais feliz, ou que esse deveria ser o objetivo do primeiro. Talvez aquele primeiro, ele está mais feliz sem a BMW. Só que entenda que você tem que saber o que você quer. Você quer a BMW? Você quer continuar como atendente? Você quer o que faz parte de valores importantes para você? Porque sucesso sem felicidade é fracasso. Eu estou compartilhando essa história só para entender o quanto o autoconhecimento é a chave que transforma os resultados de qualquer um. Porque eu não estou dizendo que todos têm as mesmas oportunidades, mas eu estou dizendo que todos têm a condição de se tornar um ser humano melhor. A ciência, em qualquer artigo, você percebe uma coisa. As pessoas podem evoluir, as pessoas podem amadurecer, elas podem se tornar diferentes, é possível se transformar. Não necessariamente esse processo de transformação quer dizer que ele é fácil, mas se é possível, quer dizer que você pode se tornar uma versão mais bonita e melhor de si mesmo.